Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. E como acontece todas as sextas-feiras, o nosso podcast de hoje é especial porque vamos conversar sobre um assunto relevante com duas pessoas importantes da área da medicina. Conosco aqui no nosso estúdio estão a doutora Caroline Bittencourt, que é ginecologista, e o doutor José Murilo Neto, que é urologista. E nós queremos antecipadamente, eu, Vinícius e a nossa Natália, agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigado. A gente que agradece. Agradece o convite. Então, doutores, vocês fizeram recentemente uma cirurgia de transgenitalização. Muita gente está curiosa, querer saber que trabalho é esse, o que significa, porque a medicina tem avançado assim exponencialmente nos últimos anos. E esse é um tema relevante porque ele atinge uma faixa de pessoas que muitas vezes vivem questões internas e o preconceito da sociedade. Enfim, o que significa essa operação? Bom, a transgenitalização é uma cirurgia que no passado, né, foi chamada de mudança de sexo. Então, na verdade, a gente faz a readequação sexual da pessoa ao gênero que ela se sente e como ela se sente. Então, esse é o objetivo da cirurgia. A cirurgia é uma cirurgia que muda tanto funções quanto a parte estética, né? Então, a ideia é que a gente consiga alinhar a parte física ao gênero de identificação da pessoa. Eu não falei do currículo de vocês, se eu falasse o currículo, o programa todo ia passar aqui o currículo de ambos, né? Mas a gente acompanhou, a Tribuna de Minas acompanhou, vocês fizeram uma entrevista recentemente, nós até publicamos essa matéria dessa operação que vocês fizeram lá no HU pelo SUS, né? Desse trabalho. E eu vou me dar o de luxo de citar o nome porque ela deu a entrevista pra gente, que é a Mirela da Silva, de 31 anos, porque ela disse que é uma liberdade inexplicável. O cenário específico da Mirela, que foi a nossa primeira paciente, né? É uma menina que já vem em transição há muito tempo, já tinha, né, bem estabelecidas as suas questões de gênero, né? Então, assim, também o fato dela ser professora de dança, então ajudou bastante a questão física mesmo de recuperação, né, da cirurgia. E é uma liberdade em relação a tudo, né? São coisas que às vezes a gente não se preocupa porque nós não passamos por essas circunstâncias, né? Então, por exemplo, o uso de alguma roupa, uma roupa um pouco mais apertada, um biquíni, às vezes o uso de um banheiro, que é um tema muito complexo, né? Então, assim, a partir da cirurgia, ela se sente um pouco mais, né, adequada àquele cenário todo que ela já vem trilhando, né, há muito tempo. Vocês podem interagir, viu, gente? Claro. Uhum. Então, no caso específico dela, né, que foi a primeira cirurgia de transgenitalização pelo SUS no nosso estado, né, em Minas Gerais. E o que a Caroline falou, ela já vinha nesse processo há algum tempo e para ela foi uma mudança muito grande. E todas essas questões que foram faladas, né, que a Caroline acabou de falar, questão do banheiro, de adequação, de roupa e etc. Como a gente não vive isso, o que essas pessoas sentem que elas estão no corpo errado, né? Elas têm uma sensação de que elas estão vestindo a roupa errada, né, que é o corpo dela. Uhum. Então essa mudança é uma mudança para elas se sentirem mais o que elas realmente são, o que elas realmente sentem que são. E são coisas que a gente não para, às vezes, para pensar, porque são cenários que a gente não vive. Por exemplo, a gente teve, na nossa segunda cirurgia, a paciente teve dengue no meio da internação, enfim, e teve uma dificuldade de urinar. Então, assim, depois, quando a gente foi conversar, perguntando, poxa, mas você não sentiu dor? Por que você não sentiu dor? Aí ela falou assim, não, porque eu tô acostumada a segurar o xixi durante muito tempo, porque eu não posso ir ao banheiro em qualquer lugar. Então, eu realmente não percebi que eu não estava conseguindo urinar direito. Então, assim, é um processo grande, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Tem várias vertentes que são importantes. Eu acho que entender esse contexto também desse processo, porque para elas começa muito antes, né? Para eles também. Eu até tenho uma atriz da Globo, a Gabriela Loran, que ela deu uma entrevista falando que ela fez até um Reels mostrando. Ela não imagina que eu consegui usar um biquíni com tanta tranquilidade. O que pra gente
é uma coisa que para mim nunca passou pela minha cabeça, mas que quando você está ali inserido no contexto, no dia a dia, você consegue ver que vão ser nas pequenas coisas no dia a dia que a gente vai ver o tanto de qualidade de vida, a transformação que vai ser na vida daquela pessoa, muito mais social do que estética, né? Com certeza. Ou fisiológica, né? Com certeza. Essa frase dela, liberdade inexplicável, é emblemática, né? É emblemática. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Não, pode continuar. Por favor, não pode falar. Eu queria saber, dentro desse processo que vocês falaram, como é que é feito desde que a pessoa opta a fazer a cirurgia, a ela realmente poder fazer a cirurgia, né? Se existe algum tipo de complicação que precisa, acredito que seja uma cirurgia, né, De muito preparação delicada, também, né? É. Exato, né? Para o corpo também corresponder Sim. da melhor maneira. Como é que é feito esse processo até chegar na parte da cirurgia? Esse processo começa com o desejo, né, da pessoa, e à medida que ela vai se sentindo que não está cabendo dentro do próprio corpo, né, vamos Sim. dizer assim. Aí ela procura um serviço especializado, né? No caso do hospital universitário, a gente tem um serviço multidisciplinar que, então, elas são recebidas pela equipe de multidisciplinar que tem psicólogo e tem assistente social. E a fisioterapia também. A fisioterapia, exatamente, que já vai preparando toda a questão Fisioterapia pélvica. Fisioterapia É que é uma mudança, É. né? Isso. E elas precisam passar, né, ou eles também, no caso do transmasculino, eles precisam passar por um período de pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico para que sejam autorizados, vamos pôr assim, entre aspas, a realizar a cirurgia. Então, peraí, esse trabalho todo, esse acompanhamento psicológico e essa autorização, então, pelo menos tem que passar por 2 anos até fazer a cirurgia. Exatamente. É bem interessante a gente deixar claro que nenhum profissional de saúde autoriza alguém a fazer ou não fazer alguma cirurgia. Não é chegar Essa lá, doutor, eu questão quero da fazer essa autorização- mudança. não, entre aspas, né? É, entre um aspas, processo. pelo seguinte, na verdade, o processo de transição, ele é longo, né? Até que a pessoa, de repente, entenda, né? Que não, realmente eu não me identifico com o meu sexo de nascimento, então começam as modificações, sejam na questão mais externa, roupas, cabelo, né? Maquiagem, e aí as questões sociais vão mudando também, e isso tudo é acompanhado pela psicologia. No seguinte sentido, quando a gente toma uma decisão dentro do processo, então vamos tomar a decisão de iniciar o hormônio, né, a hormonização cruzada, tomamos a decisão de fazer um procedimento afirmador de gênero, seja sobre o genital, seja sobre a mama, qualquer decisão, ela precisa ter o momento adequado da tomada de decisão. E é nessa parte que o psicólogo faz o acompanhamento. Porque muitas vezes essas pessoas, durante o processo, passam por grandes crises de ansiedade, depressão, angústia. Então, o ideal é que essas grandes decisões, né, o momento de iniciar um hormônio, o momento de fazer uma cirurgia, estejam suportadas pelo acompanhamento psicológico, para que a pessoa tome essa decisão num momento em que ela está estável emocionalmente, para que aquela decisão seja tomada com bastante certeza, né? Além, né, completando isso que ela falou, além desse acompanhamento psicológico, antes de fazer qualquer procedimento, eles têm que ter um laudo psiquiátrico Exatamente. atestando que eles estão em plena sanidade mental. Acho que Exatamente. É importante falar isso porque, até por conta do preconceito, né, muitos começam a tomar hormônio sozinho, Sim. né, sem fazer nenhum tipo de Sim. acompanhamento, isso pode acabar... Uso de silicone artificial, silicone industrial, que causa inúmeros problemas. Exatamente. Né? O viés psicológico é Então, fundamental nesse aspecto. Exatamente. Que é uma mudança na Sim, vida, né? sim. A transição ela é muito mais longa, né? Sim. A Muito. cirurgia em si, vamos dizer, é um marco. É um ponto, Ela é um ponto dentro daquele processo de transição Sim. muito mais que longo. já começou há anos. E aí vocês dão normalmente, esse exatamente. direcionamento até do... o que acontece depois da cirurgia? Isso tudo também vocês fazem Sim, um acompanhamento, Sim, né? a gente Sim. tem toda a equipe. E que começa, às vezes, lá atrás, quando vai mudando, né? Questão de usar roupas diferentes, etc. Vem a parte de mudança de identidade, né? De papel, Até de a nome. documentação, né? Sim, Exatamente, a documentação, exatamente. E tudo. Passa por isso tudo ao longo desse E processo. esse processo, ele vem na vida da pessoa, né? Quando chega ao ponto de uma cirurgia, em geral, isso já vem sendo amadurecido há muito tempo.
E quando não, a gente solicita a avaliação tanto psiquiátrica quanto psicológica para outras questões psiquiátricas. Então, por exemplo, a pessoa está tendo naquele momento um distúrbio de personalidade, ou está em crise de pânico, em crise de ansiedade. Então, talvez aquele momento não seja um momento ideal, né, para a gente tomar uma decisão. Então, é sempre nesse sentido. A questão médica, a questão psicológica, os profissionais de saúde como um todo, estamos aqui para apoiar o processo, não para definir como ele caminha, nada disso, entendeu? Porque as pessoas têm muito essa sensação de que o médico, seja o cirurgião ou seja o psiquiatra, ele vai permitir que você faça alguma coisa. Não é sobre isso. É avaliar se existe alguma questão, por exemplo, psiquiátrica naquele momento. Não, a pessoa tem uma esquizofrenia. Se ela tem uma esquizofrenia, ela precisa estar num momento fora de crise para que ela possa ter essa tomada de decisão, né? Então, assim, esse trabalho é um trabalho muito sério. Tem uma legislação que respalda tudo que está sendo feito. E a gente vê muitos estudos surgindo, né, mundialmente sobre o uso de hormônios, sobre o acompanhamento dessas pessoas. Então, é um tema que está borbulhando na comunidade científica também. A gente percebeu que tem bastante literatura hoje pelo mundo afora sobre esse tema. Sim, né? exatamente. E o primeiro médico, normalmente, que esses pacientes vão ver é um endocrinologista, né? Porque ele tem que mudar todo o perfil hormonal. Exatamente. Tem que bloquear o hormônio, no caso, né? Ou um hormônio masculino ou feminino, dependendo. Dependendo, exatamente, depende. E as pessoas, Então, elas têm, nesse processo, existe a possibilidade de não realizar a cirurgia, inclusive, sim, né? De você fazer algum procedimento, por exemplo, na mama, mas não fazer a cirurgia em si, na genital. Cada um tem seu perfil e cada um é cada um. Não existe parecido. Então, tem paciente que quer tirar, às vezes, o testículo, não quer tirar o pênis, ou quer tirar só a mama, quer deixar o resto. Então, assim, ou quer tirar tudo, né? Quer fazer a cirurgia completa. Sim. Então, assim, cada um é de um jeito. E... pelo que eu estou vendo aqui, doutor, essa cirurgia, por exemplo, a completa, é uma mudança de função urinária, evacuatória, sensitiva e motora. Tudo isso. Da região pélvica. Sim. Né? Então, assim, no trans né, feminino, ou seja, ela que urinava em pé, passa a urinar sentado. Sim. Né? E isso muda toda a dinâmica. Né? Como a gente mexe na musculatura dessa região durante a cirurgia, então a gente está mexendo muito perto do intestino, né, do reto, que é a parte final do intestino. Então pode, às vezes, alterar alguma coisa. Né? Então tem toda uma cirurgia bastante complexa que mexe numa região que também é bastante complexa. Né? É uma região que tem uma musculatura toda integrada, que funciona tudo bem coordenado para que possa ter continência urinária, continência fecal, e etc. Então, estabilização do quadril, né? Então, assim, essa musculatura, ela também participa ali, né? Da pelve como um todo. Exatamente. Então, assim, a gente faz um túnel, né? No períneo. As mulheres cis, né? Elas têm uma falha na musculatura pélvica aonde está o canal vaginal. As mulheres trans não nascem com essa falha, né? Então, a gente faz esse túnel cirurgicamente para colocar a nova vagina nesse espaço. Então, numa mulher trans, inicialmente, assim como num homem cis, né, uma pessoa com pênis, a gente tem a bexiga e o reto encostados. Sim. Numa mulher cis, né, a gente tem a bexiga, o reto e no meio a gente tem a vagina e o útero. Então, quando a gente faz o procedimento para abrir, né, esse espaço onde vai ficar a nova vagina, o reto muda de posição, a bexiga muda de posição, a uretra peniana, que era grande, longa, né? Então, você começava a fazer xixi, demorava um tempinho até o xixi estar lá na ponta, agora vai ser um xixi curtinho. Elas falam muito isso, nossa, meu xixi tá curtinho, porque começa a fazer xixi e já vai fazer xixi. Então, assim, tanto o trânsito intestinal quanto as funções motoras da bexiga
e da musculatura pélvica, seja em volta desses órgãos ou como estrutura de sustentação, ela vai ser completamente modificada. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse apoio do fisioterapeuta também, para que a pessoa comece a entender esse novo espaço que existe no corpo dela. E a questão sensitiva, que é uma pergunta que as pessoas certamente estão fazendo. Sim. Né? É a questão sensitiva. Há alguma alteração? Como funciona isso, doutor? No caso da transgenitalização, né, masculino-feminino, a gente preserva um pedaço da glande, que é a cabeça do pênis, né? Sim. E com a inervação, com toda a inervação que vai para lá. Então, isso que a gente percebe, que é que vai se tornar o clitóris, né? Isso tem sensibilidade. Então, eles conseguem ter prazer ter orgasmo. E ter orgasmo ali Sim. por essa preservação. A técnica cirúrgica, né, ela é muito bonita. Então, assim, a gente consegue manter a inervação da glande, que vai virar agora menorzinho, né? O clitóris, então a inervação totalmente preservada. E também nesse túnel que a gente abre, né, onde vai estar inserida a neovagina, você passa a ter contato diretamente com a próstata ali, a uretra prostática, que também é um ponto de prazer, né? E de sensibilidade. Então, assim, é uma cirurgia que mantém função sensitiva, né? Você não perde a sensibilidade sexual durante o procedimento, né? Mas é todo um caminho de reabilitação, todo um pós-operatório aí, é um período, né? Porque várias coisas vão acontecer nesse tempo. É uma cirurgia de mais de 9 horas. Não. Não. A média que a gente tem feito é em torno de 4 horas e meia. 4 horas e Eu tô meia. achando que é o dia. Não. Você fala, não, Então, muito mais. Vai Não. tão impressionante os detalhes, Porque né? a gente fica assim pensando, tantos micromomentos que vão acontecer ali, né? Mas assim, a partir do momento que você entra na rotina da cirurgia, aquilo flui hoje com em torno de 4 horas e meia, mais ou menos. É o que a gente tem feito. E um processo de recuperação Aí Mas já bem tem, mais longo. aí Aí é é longo. bastante longo. Que a gente falou do antes, do antes, da 2 anos de preparação e o preparação, pós. né? Se a gente for considerar uma cirurgia isenta de intercorrências, né? Porque a gente sabe que as intercorrências são muito frequentes. Então, assim, por exemplo, lesão de reto, né? Nós vamos abrir o espaço ali, então eu estou em cima do intestino. Pode chegar até 30% dos casos, né? Abertura de pontos, que são as deiscências, né? Quando alguns pontinhos soltam, é praticamente 100%. Alguma coisinha vai soltar, porque as tensões são muito grandes, né? Então, assim, é uma cirurgia que secreta, fica úmido, sabe? Durante bastante tempo, aí aquele tecido vai se recuperando, vai se entendendo nas novas posições. Então, assim, a gente está falando aí, se tiver tudo muito maravilhoso, 3 meses de recuperação. Isso tanto para a função de relação sexual, por exemplo, quanto mesmo para atividade física, né? Academia, pegar peso, correr, entendeu? Então, assim, 90 dias é um prazo mínimo. Esse paciente vai ficar internado no hospital em torno de 7 a 10 dias, que é o tempo mais ou menos padrão, né? Que a gente precisa. Se correndo tudo bem, ele vai ter alta no final de uma semana, 10 dias. E o resto dessa recuperação é feita ambulatorial, em casa, voltando aos poucos às atividades do dia a dia. Mas a gente só libera para atividade sexual, né, após 90 dias, né, e atividade física, etc. também. O acompanhamento no pós-operatório, ele é muito, muito justinho, assim, a gente tem várias consultas no pós-operatório com uma periodicidade muito frequente, tanto na parte médica, né, minha e do Zé, quanto na parte fisioterapêutica. Então, assim, porque aí durante esse período de recuperação da cirurgia, a fisioterapia está ali trabalhando para a pessoa se entender com aquelas novas funções, né? Então, assim, a gente libera quando a gente percebe que os tecidos já estão bem cicatrizados, que eles já toleram uma pressão, uma distensão, e aí a gente vai ganhando isso, né? Tá tudo bem, liberamos. Outra questão nesse pós-operatório é a questão de dilatação da neovagina, né? Da vagina nova que a gente cria. Porque se criou aquele espaço, mas ele não existia. Então, a tendência é que ele feche. Exatamente. Né? Você tem pontos ali que toda cicatriz tende a retrair um pouco. Então, essa paciente, é necessário que ela faça dilatações. A gente
orienta, né, o uso do kit de dilatadores que vão aumentando de tamanho, de profundidade. Aí nesse pós-operatório ela vai usando aquilo e a gente vai trocando à medida que aqueles kits vão, né, que ela vai podendo passar para o maior, né, progredindo para o maior, para que você crie que aquele espaço permaneça ali e num tamanho adequado para que ela possa ter a função sexual, né? Não vou dizer restabelecida porque é uma nova função sexual, né? É muito interessante porque é isso, você até a forma do prazer é diferente, né? Então, assim, nesse período elas vão conhecendo esse novo corpo, né? As dilatações, elas são feitas já no pós-operatório imediato, porque o tamanho da neovagina, ele vai estar diretamente ligado ao tamanho do pênis inicialmente. Então, assim, às vezes a gente tem uma profundidade um pouco menor, ou às vezes um diâmetro um pouco mais fino, mas com as dilatações a gente consegue ir ganhando isso com o passar do tempo e manter esse canal pérvio. Então, a equipe multidisciplinar, ela é tanto no pré, quanto quanto durante a no cirurgia, pós. depois no pós, Sim. até o psiquiatra, Sim. Sim. para entender esse momento novo também, Exato. né? Exatamente, pegar uma... Peguei. Ela na entrada, inclusive da família, né? A família, os amigos do meio que ela convive, né? Sim. Exato. É um momento de grande fragilidade, né? A gente conversou muito com a Mirella, né? Quando ela já estava de alta. Então, assim, não é um processo fácil. Ela teve perda de peso, né? Porque é uma cirurgia grande, aí nos primeiros dias não consegue alimentar direito, perdeu um pouco de peso, e aí veio recuperando. Aquele período da internação, ela ficou um pouco mais triste, porque aí você tá vendo ali, né, aquela dificuldade para andar. Então, assim, tem que dar as mãos e vamos junto. Porque não é uma coisa do dia para noite. Não é uma cirurgia estética, a pessoa vai fazer uma prótese de mama, muitas vezes a gente escuta assim, a mulher colocou, ela fala, ai, pra que no meio daquele processo de recuperação, a pessoa pensa, fala, ai, podia ter ficado como eu tava. E aí talvez isso também passe um pouco na cabeça das pessoas que estiverem fazendo, né? Sim. Pensa assim, ai, essa dificuldade toda, mas aí como tem toda essa explicação do benefício social e interno também, né? O que vai ser bom pra você, que aí você pega e pensa, não, vai valer a pena todo esse sacrifício, vamos dizer assim, porque é um processo que realmente desgasta não só emocionalmente, mas o seu corpo todo, né? Com certeza. E uma das partes também do processo cirúrgico que elas se beneficiam muito é porque como durante a cirurgia, a gente tira as gônadas, né? No caso, o testículo, no caso do feminino, ela para de usar o bloqueio hormonal. Então, ela para de usar algumas medicações que bloqueiam, né, a testosterona e tudo, porque agora não tem mais o testículo produzindo testosterona. Mas, por outro lado, a ausência de testosterona também pode causar depressão, desânimo, porque a testosterona é um hormônio que... A gente vê os homens fazendo tratamento de reposição com testosterona aí. Exatamente. Aliás, até abusivamente, né? Exatamente. A gente tem percebido isso, né? E não só homens como mulheres. Não só homens como mulheres. E com repercussões cardíacas. Sim, claro. E isso é uma coisa que a gente também fala muito sobre uma política de redução de dano, né? As pessoas às vezes se questionam assim, nossa, mas usar o hormônio não vai fazer mal e tal. Nós temos já bastante estudos em literatura sobre esse uso, inclusive já com protocolos definidos de acompanhamento clínico com exames de sangue, densitometria óssea, uma série de exames para poder fazer esse acompanhamento. E assim, se a gente não acompanha, a pessoa vai fazer o tratamento por aí, clandestinamente. Então, assim, quando a gente está falando, por exemplo, de hormônios femininos, o acesso é livre na farmácia. Você consegue comprar um anticoncepcional, uma injeção, para poder usar o hormônio feminino. Já o hormônio masculino, que é a testosterona, a gente não tem essa disponibilidade. Então, a gente vê pessoas usando drogas que às vezes compram na academia, a gente não sabe a origem, qual é o tipo daquele androgênio. Então, assim, quando a gente acolhe e começa a acompanhar, a gente consegue que essa pessoa tenha esse caminho de uma forma mais segura. Agora, vocês falaram sobre a questão do pré, né, da preparação, né, psiquiátrica e tudo mais. A pessoa estando apta, ainda pode existir alguma outra contraindicação relacionada a questões físicas, questões de idade? O que acontece? A gente tem uma restrição que é muito importante em relação ao peso, tá?
Então, assim, essa cirurgia, ela gera, né, uma pressão sobre um espaço que anteriormente não existia. Então, por exemplo, a gente tem uma restrição de IMC. Por quê? Porque se a gente faz num paciente que é obeso, a gente vai ter uma grande dificuldade de cicatrização com um risco muito aumentado de complicações graves. Então, por exemplo, a obesidade é uma contraindicação absoluta à cirurgia. E aí são outros parâmetros clínicos, como para qualquer cirurgia. Se a pressão está controlada, se a parte cardiológica está ok, né? Se tudo está certo. E aí é como para qualquer cirurgia. Mas neste caso, deste procedimento, a gente tem uma restrição absoluta em relação ao IMC, né? A pessoa tem que estar dentro de um IMC fisiológico normal por causa do risco de complicações graves. Gente, o papel do jornalista, às vezes, pode ser uma pergunta assim que não tenha contexto, mas é da curiosidade. Imagina. Que as ruas às vezes têm. Vocês estão falando do caso aqui de uma operação de uma trans que tornou-se agora uma mulher. E o contrário? O contrário... Transformar-se num homem, a questão agora é do pênis. O contrário, sim. A maioria do trans masculino, eles não têm muito interesse na construção do novo pênis. Eles querem tirar a mama, nascer a barba, né, mudar a questão da musculatura, voz e etc. Mas a questão do pênis, a procura é muito menor do que a mudança, né, essa mudança completa, vamos dizer assim. Essa procura é menor. Mas é uma cirurgia infinitamente mais difícil. Mais difícil? Mais complexa. Difícil. Porque colocar, né? Não exatamente, é exatamente. É uma cirurgia mais complexa, que o número de complicações, se a gente está falando numa cirurgia, a gente estava falando numa cirurgia com muitas complicações, essa é infinitamente maior. A questão de sensibilidade é um pouco diferente, porque você não consegue pôr sensibilidade. Se você construir um novo pênis, você não consegue pôr sensibilidade na ponta dele, né? Você vai usar o clitóris, a sensibilidade vai ser no mesmo lugar, vai ser o clitóris que vai estar lá embaixo, na base do pênis, vamos dizer assim. Então, assim, e você está usando... normalmente você vai usar enxerto. O que é enxerto? Você tirar tecido de um lugar e transferir para outro lugar. Então, pode dar problema vascular, necrose, perda, rejeição. Exatamente. Então, assim, é uma cirurgia bem mais complexa. Talvez por isso eles não busquem tanto, por saberem disso, né? É uma população extremamente bem informada, então, talvez por isso eles não busquem tanto. Uma das coisas que muitas vezes eles buscam é a metoidoplastia. Que é isso? É a cirurgia para... Porque como eles usam hormônio masculino, o clitóris ele aumenta, ele tem uma hipertrofia do clitóris. Então existe uma cirurgia que a gente libera, a gente solta o clitóris para ele ficar mais exteriorizado, como se fosse um pênis pequeno. Então isso é uma cirurgia que eles procuram sim, mas um novo pênis é menos comum, vamos dizer assim. Você comentou um pouco antes em relação à clandestinidade, né, de como é. Então acho que é importante também de ressaltar que essa cirurgia lá no HU, como é o papel, né, do setor público também para acolher essas pessoas, para que as pessoas procurem também o SUS para poder entender esse processo, né, para ser muito mais cuidado, porque não é uma coisa tão simples, né, de Exatamente. Só comprar um hormônio na clandestinidade e aplicar por conta própria. Falar um pouco também dessas complicações. Só para confirmar aqui, né? Natália, só não querer interromper, e já interrompendo, parodiando o Jô Soares, o HU foi habilitado pelo Ministério da Saúde como Serviço de Atenção Integral à Saúde da População e Diversidade de Gênero em 2023. Isso aí. O ano passado. Abril de 2023. Exatamente. É muito recente. É muito recente. E a gente tem tem alguns serviços, né, no país que são mais experientes, né? A gente tem o serviço do Rio, de Porto Alegre, Bahia também, que são, né, serviços que são um pouco maiores. Mas, assim, agora a ideia é que a gente tenha, né, um volume de cirurgias maiores, que a gente comece a treinar outros cirurgiões para que possam fazer o procedimento, né? Porque isso demanda treinamento e a maioria não existe nenhum curso específico para ser feito, né? Inclusive, a gente foi convidado agora para ir a Manaus, agora no final do mês de agosto. A gente vai ser uma jornada e uma capacitação para os profissionais de lá, para habilitá-los a fazerem esses procedimentos. Então, a gente vai lá para operar com eles, para participar dessa capacitação deles. É porque antigamente
pelo que a gente escutava, as pessoas iam para fora do país para fazer isso, Sim. né? Sim. Ainda bom. Isso, e aí agora é importante que a gente ressalte para buscar esse, também os serviços públicos, que é onde Sim, hoje, fica muito mais fácil. né? hoje a gente faz esses procedimentos tanto no serviço público quanto no serviço privado, né? Em tudo a gente tem uma equipe, não só a equipe que trabalha dentro do hospital universitário, como a gente tem uma equipe que trabalha fora do hospital, né? Dos procedimentos com privado, porque sim, mas sempre uma equipe multidisciplinar. O importante é que sempre tem uma equipe Esse com mesmo psicólogo, cuidado. assistente social. Não Exatamente. muda. E essa é uma outra questão em relação, por exemplo, às pessoas que vão para fora do país para fazer a cirurgia. Então, assim, a gente tem conhecimento porque as próprias mulheres vão contando pra gente a história de outras mulheres, né? Da Tailândia, por exemplo. A Tailândia é um lugar que eles né, sabem que vai ter cirurgia. E, assim, o que se fala, claro que eu não sei isso se é assim realmente, mas que, por exemplo, você vai para Tailândia, faz a cirurgia, tem alta com 3 dias e volta para o seu Pois país. é, doutora, e aí o pós? Isso Essa que é a sim, preocupação, é né? Esse inimaginável. acompanhamento Exato. É inimaginável. O tempo todo do Há pré e toda do uma pós. questão até ética aqui Exatamente. de acompanhamento. Sim. Lá Exatamente. chega lá, de repente, ele sai, ele vai de um jeito, volta de outro, Exatamente. assim, sem nenhuma estrutura psicológica Exatamente. no pós, né? E, Não, aliás, e como nem no que pré, né? lida com Nem no aquilo, pré. nem no pré, Exatamente. como que lida com aquelas mudanças todas, entendeu? Uma cirurgia que secreta. Então você vai ficar ali sem saber se aquilo está infeccionado, se não está, se o ponto soltou, se não soltou. Então, assim, é importante que seja feito de forma bastante robusta com a equipe para que a pessoa esteja preparada para o enfrentamento desse período, né, de recuperação. E isso é um dos grandes pontos, acho que positivos que a gente tem hoje aqui no nosso serviço, é que o serviço está muito bem estruturado, né? Exatamente. A gente tem uma equipe muito boa, treinada, tanto a equipe médica quanto a equipe de psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais. Então, hoje o nosso serviço tem uma assistência global nesse sentido. E essa questão SUS também é fundamental, que a gente tem aquela discussão sobre o aborto também, muitas pessoas fazem aborto aí em clínicas clandestinas porque não tem nenhuma condição, e esse trabalho também feito agora pelo SUS, tem muita gente aí, como diz a Mirella, que está tentando ter essa liberdade que não consegue, até mesmo por questão financeira, né? Sim, sim. Isso. Exatamente. Que achava que a gente tinha que sair do país, né? Muita gente Exatamente, sai do país não, por causa imagina. disso, né? E assim, a gente tem que separar bastante as coisas, né? Cada um vai ter a sua consciência pessoal, aquilo que acha certo, errado, né? As suas questões religiosas, enfim. Nós estamos falando de ciência. Então, assim, quando a gente fala construção de gênero, gênero não é uma construção biológica. Então, assim, os profissionais de saúde, as pessoas que acompanham, né, e mesmo as pessoas leigas, precisam entender do que nós estamos falando, né? Porque essa é uma demanda legítima, é uma demanda espontânea e real da população pelos seus direitos, para que não seja negligenciada dentro de um sistema de saúde que é único e universal. Então, tanto no sistema de saúde quanto no sistema privado, existe a possibilidade de acesso tanto aos tratamentos hormonais quanto aos tratamentos cirúrgicos. E ela vai ser Vocês não estão acolhida. brincando de Deus, muito pelo contrário. Não. Vocês estão trabalhando com a ciência, salvando vidas. Sim, Porque é tudo muitas baseado. dessas pessoas aqui, às vezes, o número de suicídios dessas categorias é muito alto. A né? média de vida, né, expectativa de vida é de 35 anos. Né? Então, é nós uma estamos das falando... populações que tem maior número Exatamente. de suicídio nessa população. E o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Também tem isso. Né? Não só suicídio, exatamente. Não só é a suicídios. violência quanto Exatamente. a transfobia, né? Exatamente. Então, assim, a gente não está falando, a gente está falando da possibilidade de uma pessoa de viver em plenitude em sociedade. É uma coisa muito maior. Então, assim, independente das crenças de cada um, né, a gente está prestando um serviço baseado em evidências, e hoje a gente vê a literatura borbulhando em relação a isso. A gente já está saindo guideline de acompanhamento mamário, tanto para as mulheres trans quanto para os homens trans que não foram mastectomizados, né? Porque nenhuma cirurgia é necessária para que você seja uma pessoa trans. Você, né, é uma pessoa trans independente de hormonização ou de... Basta que você se identifique dessa forma. Então, assim, a gente vê hoje artigo científico produzido dentro da academia médica falando de linguagem neutra, que é uma coisa que aqui a gente fica se debatendo. Dentro do artigo que está lá falando, o guideline para você rastrear neoplasia mamária, a introdução é sobre linguagem neutra. Então, assim, isso é uma coisa que tem visibilidade no mundo todo.
É importante a pessoa entender que ela vai ser acolhida por profissionais que entendem, que sabem, que vão tentar ter o máximo de empatia dentro de até onde a gente consegue chegar, né? E ele ter essa... Pensar, não, ok, não vai chegar um médico que não vai saber, ou um homem trans que precisa fazer, por exemplo, uma mamografia. Esse tipo de direcionamento é importante ter já na literatura mesmo. E assim, gente, imaginem o tamanho dos transtornos que existem para o João Alberto da Silva marcar um ultrassom transvaginal. São entraves imensos, né? Então, assim, dentro do hospital universitário, por exemplo, a gente já tem, né, tudo estabelecido em termos de uso de nome social, uso de novo registro, né? Então, não existe nenhum tipo de impedimento. A gente já teve uma atualização agora da tabela do SUS que parou de restringir procedimentos por sexo. Então, por exemplo, se você jogasse lá no sistema do SUS, citologia, que é o preventivo, né? Preventivo, ele não aceita sexo masculino. Isso acabou. Né? O sistema já está sendo readequado para que nenhum procedimento seja ligado ao sexo. Então, a gente sim pode fazer ultrassom transvaginal num homem, um preventivo num homem. Um exame de próstata numa mulher. Um PSA para uma mulher, entendeu? Para avaliar essa próstata. 5 anos atrás... não se falava. Nem se falava. Nem se falava, exatamente. A gente tem, inclusive, um caso que não é direcionado especificamente nosso, mas é do hospital universitário. Nós tivemos um caso de um homem gestante. Então, assim, ele fez todo o acompanhamento pré-natal na obstetrícia do hospital universitário e teve um parto vaginal lá no João Penido. Foi muito bem assistido. Então, assim, é isso, gente. A biologia permite. Então, é isso. A gente tinha por dentro tinha útero, tinha tudo, né? Exatamente. Ele gestou. Né? A equipe multidisciplinar, ela é não só de vocês, mas de toda a estrutura. Sim, desde o atendimento, né, de uma secretária que vai receber o paciente, não vai sentir um estranhamento, né, de agendar alguma coisa para falar, de não ter aquele primeiro, que eu acho que é isso que a cirurgia vai trazer, ou o processo de transição de gênero, né, é evitar os estranhamentos, né, essa liberdade que ela fala, provavelmente é desse estranhamento, é de você não se sentir olhado de um jeito que não é acolhedor, né? Exatamente. Até em cima disso, né, dessa melhora, né, desse serviço que vocês falaram que é hoje uma questão global, como é que tem sido a procura hoje? Né? Os números têm aumentado, né? Como é que tem sido conseguir acompanhar isso tudo? Essa procura tem aumentado bastante, né? Eu acho que principalmente com a abertura do serviço no hospital universitário. Só que, como nós dois aqui estamos no final da linha. Ou seja, esse paciente para chegar até nós... Daqueles 2 anos. Vai passando, né? Mas assim, muitos deles, essa parte desses 2 anos de acompanhamento e de preparo mínimos, né? Ele não precisa ser necessariamente feito no serviço que vai ser operado. Então, por exemplo, a própria paciente que a gente falou, a Mirella, ela não fez tudo no HU, ela já fazia essa transição deles e tudo. Ela teve um laudo que já estava nesse acompanhamento e a gente pôde fazer. Então, qualquer um que já estiver fazendo acompanhamento em qualquer outro lugar, né, a gente pode acolher e já passar esse... Né? Então, mas assim, hoje em dia a demanda nossa tem aumentado, a gente está com quase uma cirurgia já por mês para agendar, e, enfim. Inclusive na nossa prática particular, né, também a gente tem uma iniciativa que se chama Núcleo Diverso. Quiser procurar no Instagram, está lá, @Núcleo Diverso, que nós estamos exatamente chamando profissionais que estão alinhados com a causa. Então, assim, a ideia é que a gente possa ter lá referências, por exemplo, de psicologia. Então, a pessoa sabe que aquelas pessoas que ela vai procurar ali vão acolhê-la. Porque já estão, né, habilitadas e estão envolvidas com o processo, com a causa. Porque, inclusive, nas especialidades, tanto na psicologia, na ginecologia, na urologia, existe sim transfobia. Então, assim, existem cenários em que o psicólogo vai ser transfóbico, vai ser, às vezes, até agressivo com o paciente. Então, assim, a gente tem essa iniciativa para que a gente possa mostrar para as pessoas quem são os profissionais que elas podem recorrer. Endócrino, gineco, uro, a plástica,
a fisioterapia, que é imprescindível, a psicologia, a psiquiatria, porque a pessoa não necessariamente precisa fazer aquele acompanhamento ali. A gente pode receber, por exemplo, um paciente de outro lugar que fez todo o preparo ali e venha para nós apenas para a parte cirúrgica, né? Repete o Instagram. @núcleodiverso. Ótimo, é o pessoal poder também Pode acompanhar, seguir. Doutor José Murilo e doutora Caroline Bittencourt, o que nós não perguntamos que vocês gostariam de falar? Eu acho que a gente conversou bastante coisa. Sim, sim. A mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar para todo mundo é que ninguém define o gênero de ninguém. Então, nós temos que entender que pessoas trans existem, pessoas não binárias existem, e que elas definem quem são. A nossa responsabilidade e a nossa função é dar suporte E ao acolhimento, processo, né? e acolhimento. Ninguém precisa hormonizar, operar, vestir a roupa A ou B para ser uma pessoa trans, e isso precisa ser respeitado. A individualidade de cada um tem que ser respeitada. Com certeza. Doutor José Murilo Neto, doutora Caroline Bittencourt, a gente agradece demais a presença de vocês aqui no nosso estúdio. Este é um assunto de grande relevância e que a gente espera ter quebrado muitos preconceitos de pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, a fim de que esses personagens tenham o que a Mirella falou, uma liberdade inexplicável. A verdade é essa. Eu acho que a grande função de tudo isso aqui que a gente está conversando é desmistificar e quebrar tabus, preconceitos, para que essas pessoas sejam mais bem acolhidas, não só pelas equipes profissionais, né, de saúde, mas na sociedade. Todo, na sociedade. Com certeza. E aqui estamos encerrando o nosso podcast. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com um novo programa. Quero agradecer ao Vinícius, a minha amiga Natália, enfim, a equipe aqui, o Enzo, o Éder Enzo, o Hugo Brugiolo, que também estão aqui nos nossos bastidores. Valeu, gente. Muito obrigado para vocês. Boa sorte e sucessos. Aliás, você já tem, mas que ele continue, que novos pacientes se libertem e encontrem essa liberdade inexplicável. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.